Eu mesmo não tive essa formação. Eu fiz meu ensino fundamental, meu ensino médio, fiz universidade e nunca fiz minha especialização também. E nunca tratei de temas ligados a questões raciais. Nunca. Então, assim, a minha necessidade, ela foi surgindo a partir do momento que comecei a ser tensionada e questionada. Eu tenho filhos negros também e que sofrem o mesmo racismo que os meus estudantes sofrem. Então, como educadora, eu precisava ter uma atitude. E posso dizer para você que eu não comecei a minha vida escolar tratando desse tema, porque eu também não tinha consciência. Então, foi ao longo do processo que isso me veio, que me afetou e que me atravessou de sobremaneira e que eu disse, eu não posso ser a mesma professora, né? Sendo professor de língua portuguesa ou professor de qualquer outra disciplina, ele não pode ficar incólume, né? Assim, sem prestar atenção nesse movimento que acontece no país e no mundo e não preparar essa geração para esse enfrentamento, né? Enfrentamento com posicionamento. E você só pode enfrentar aquilo que você conhece. Então, eu nunca tinha enfrentado, né, o racismo e o preconceito da forma que ele apresentava para mim, para minha família, porque eu não tinha ferramentas para fazer isso. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar leitura, eu fui buscar curso, eu fui assistir live, eu fui atrás dos grandes escritores, Sueli Carneiro, Jamila Ribeiro. Eu já tinha alguns autores que eu sempre gostei muito de ler, como Lima Barreto. Eu li o livro Um Defeito de Cor, que assim mudou completamente a minha cabeça, entende? Em relação ao meu compromisso, a minha responsabilidade em fazer uma formação de cidadãos mais críticos com condição. Então, assim, o projeto antirracista, ele vem para dizer que a gente não pode tolerar o racismo na nossa sociedade. E eu só posso ter esse enfrentamento, seja sendo negro ou sendo não negro, se eu conhecer qual é a origem dele. Na nossa sala temática tem uma, um símbolo, né, de uma filosofia africana, que é o Sankofa. Sankofa é um pássaro que ele tem a cabeça virada para trás, mas ele gesta um ovo na frente. Significa que a gente precisa olhar para o nosso passado, de quem construiu, né, todo esse nosso caminho, quem sedimentou esse caminho para nós, quem pagou com a própria vida, quem derramou sangue para fazer transformação na sociedade. A gente olhar para eles não é para se estagnar, mas para saber que a gente tem uma responsabilidade daqui para frente, do nosso futuro. Então, esse ovo que está sendo gestado é justamente essa geração que, ao compreender que a gente vem de um processo escravagista, que a gente vem de um processo que a branquitude, ela pautou as nossas vidas, ela diz qual o lugar que a gente deve estar. Então, a gente precisa ter esse rompimento, e a gente só rompe isso quando a gente conhece, porque quando a gente desconhece, a gente vai levando as coisas e não vai nem compreendendo. Então, a gente enfrenta o racismo no vocabulário, aqui a gente traz para os alunos perceberem que determinadas palavras, falas que são preconceituosas, que são pautadas pelo racismo, a gente faz eles compreenderem por que a polícia mata tanto preto, por que tem a violência obstétrica, por que o encarceramento tem a maioria de negros. A gente faz ele compreender tudo isso e, a partir dessa compreensão, eles entendem que ninguém pode ser julgado, colocado no lugar pelo tom de pele. Então, eu entendo e eu tenho certeza que essa geração que está saindo dessa escola, ela não vai mais permitir, ou então ela vai se indignar, porque a gente precisa estar indignado com as situações, e vai pautar mudança na sociedade, porque como está, não pode ficar.